Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal, belezinha? A gente tá saindo, né, agora de uma data FIFA. Estamos gravando numa sexta de Black Friday, né, 24 Exato. de novembro. Saindo de uma data FIFA que coroou um dos piores anos aí da memória recente do futebol brasileiro, né? Inclusive, hoje mais cedo, o nosso Sub-17 tomou um cacete homérico do Sub-17 da Argentina na Copa do Sim. Mundo também. A situação tá feia, né, para a seleção brasileira em todos os estágios. Vamos falar um pouquinho, então, de seleção de novo, né, da seleção brasileira. Vamos aproveitar também, né, a gente vai falar um pouquinho da seleção alemã, que está vivendo Exato. uma situação relativamente parecida com a seleção brasileira. Isso aí. Alguns números aqui que explicam um pouco essa situação da seleção brasileira hoje, né? Essa crise que o ano de 2023 se tornou pro Brasil. É a pior porcentagem de pontos ganhos na história da seleção brasileira, com 37% no ano de 2023. Primeira derrota em casa nas qualificatórias da Copa do Mundo. Perdeu 3 partidas consecutivas pela primeira vez desde 2001. Cedeu mais gols nesse ano, 14 no total, mais do que 2020, 21 e 22 combinados. Então, nos Nossa. últimos 3 anos, o Brasil tomou menos gol do que esse ano. E mostra um pouco dessa situação, né? Então, dá pra gente falar bastante sobre como chegou nesse ponto, né? Desde das decisões dos últimos 10, 15 anos da CBF, o caos político que é a CBF, algumas decisões do campo, a forma como alguns talentos foram moldados, a forma como alguns desses talentos falharam também no que a gente esperava deles. E eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? O lado, eu acho que positivo, não sei se positivo, mas a gente consegue enxergar de melhor no meio desse caos todo, eu acho que é o crescimento do Campeonato Brasileiro. Porque se você pensa alguns, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, não tinha o poderio financeiro do Campeonato Brasileiro ser tão forte como é hoje. Essa é a única coisa positiva que melhorou no Brasil, o futebol brasileiro nesse período todo, assim, porque na seleção brasileira piorou bastante, né? Eu acho que, tipo, o que dá pra começar, que eu me lembro que começou a dar errado, foi quando a CBF começou a tratar o Brasil, a seleção brasileira, como um produto. Quando começou a levar aquele time todo estrelado dos anos 2001, 2, 3, 4, 5 para fazer os tours pelo mundo. Aí ia ter jogo amistoso, era na puta que pariu, na Austrália, Nova Zelândia, na Arábia, sei lá. O Brasil jogou, acho que se não me engano, entre 2006 e 2010, 11 ou até 12. O Brasil acho que jogou todos os anos no Emirates Stadium. Olha isso. E É era capaz aqueles de. acordos políticos, né? Era É. muito. A CBF tentando tirar um dinheiro do que é a marca Seleção Brasileira de Futebol, da amarelinha. Então, quem paga o preço é o torcedor brasileiro que quer ver os melhores jogadores do Brasil de perto, quer poder ver. E a gente só tem a oportunidade de ver esses caras basicamente numa Copa do Mundo, quando foi em 2014, ou um jogo ou outro na eliminatória, mas é muito pouco. Então, os jogos acabam sendo meio espaçados. Então, a chance de a gente ver esses caras são muito menores. E eu sinto que começou a dar merda ali por ali. E aí quando você tem um jogo importante de eliminatórias que você coloca no Maracanã, que é o estádio mais importante do Brasil, a organização acha uma boa ideia colocar torcedores argentinos num setor misto com torcedores brasileiros, Sim. né? Organizar. Eu me recuso a chamar o movimento verde e amarelo de uma torcida organizada da seleção brasileira, mas assim, barras argentinas, que não é nem as principais barras argentinas, É. ali, e aí o resultado é o que aconteceu no jogo Brasil-Argentina, né?
E aí, um sintoma máximo do descolamento da seleção brasileira com o povo é os jogadores argentinos indignados porque o Beppe estava sentando o cacete na torcida argentina. Uhum. Do lá, o Dibu Martins quase bateu em um Sim. policial, inclusive. E os brasileiros jogando bola, brincando, dando risada, É como se cagando. eles não tivessem nada a ver com aquilo, né? Não, tipo, não foda-se, né? Não tem nada a ver, né? Aí depois vai o Rodrigo lá e provoca o Messi, falou que os caras são cagões por ter saído de campo. Só que assim, né? Eu, honestamente não consigo culpar o Messi. Eu até falei aqui, eu tava vendo o jogo, eu até falei, cara, eu acho que não vai ter jogo. Uhum. Eu acho que não vai, porque o time argentino saiu. Eu achei que o time argentino saiu de campo muito puto e com razão, porque não existe a organização fazer um negócio daquele. Nunca foi feito em lugar nenhum. E aí decidiram fazer aqui. Um mês depois da torcida do Boca apanhar É. indiscriminadamente na rua da torcida do Fluminense. E aí, né, acontece esse tipo de coisa. Então, acho que assim, isso que você falou, né, desse afastamento da CBF levar muitos desses jogos para longe, tirar a oportunidade da gente ver os jogadores com a seleção brasileira, jogadores que a gente já não vai ver muito aqui pelos clubes, né, causa essa situação a ponto da gente imaginar que se fosse o contrário, se fossem torcedores do Brasil ali tomando porrada da polícia no Maracanã, os jogadores não iam ter aquela mesma atitude. Sim. Os jogadores não iam ir lá pedir, oh, por favor, vamos parar, a gente não vai jogar enquanto tiver esse negócio aí, entendeu? É, eu acho que eles fizeram quase como um Globetrotters da vida, tá ligado? Os caras meio que fizeram jogos de exibição assim pra mostrar, não, vamos dar umas canetas, uns Vamos efeitos aqui expor assim. aqui a marca global aqui, ó, isso aqui é o puro futebol, não sei que É tipo tem. isso, é tipo isso. Mas, eu concordo com o que você falou. Mas eu acho que é tipo assim, eu acho que a gente também não pode levar esse caso da Argentina como uma, uma verdade universal, assim, ou como regra a ser seguida. Porque se você comparar com outras seleções, eu duvido também que muitas seleções fariam o que os argentinos fizeram. De ir Ah, lá sim. peitar a polícia, ou tentar cobrar, ou vamos sair de campo. Você Eu perguntar acho, para um inglês, um alemão, duvido que eles fariam isso. eu acho que assim, passa também por um momento muito único que a seleção argentina está vivendo É, com a sua seleção, né? O torcedor argentino e a sua seleção, de uma sinergia muito grande entre eles. sim. Muito grande entre eles. Então, acho que isso também acaba ajudando. Então eles se conectam muito mais com o povo e com a dor deles naquele momento ali, assim. Acho que tem muito disso. E o torcedor brasileiro claramente criou um distanciamento muito por conta disso, por conta de atitudes de vários jogadores, pela forma como alguns deles saíram um pouco desse perfil mais próximo do povo que a gente tinha no final dos anos 2000. Para uns caras hoje são mais distantes, que caras ficam só na internet, ficam com as. Eu não ligo tanto da dancinha do Instagram, do que seja, o cara faz o que ele quiser, mas eu acho que ele não precisa, ele tem que sair um pouco dessa bolha. De que tipo, só quem curtiu minha foto é meu amigo, só quem repostou o que eu fiz me curte, É umas o coisas assim. grupinho dos parças, né? Então isso cria uma falta de sensibilidade com o resto do povo, o resto dos jogadores. E incomoda um pouco, assim, pra você criar um laço, porque é igual com outros esportes, assim, às vezes você vê um jogador, você nem torce pro time dele, mas você gosta de ver aquele cara jogar. Pô, eu acho maneiro. Então você quer que ele se dê bem porque você gosta do estilo de jogo dele, da atitude dele, então você acaba criando uma conexão com o cara. Independente do esporte, independente da nacionalidade do cara, mas com o nosso país, mano, geralmente é impossível. Eu nunca vi o brasileiro não se conectar com o Brasil em qualquer esporte, mano. Falo, não, tá tendo Sim. Olimpíada, você vai torcer pro É brasileiro. Brasil. Mesmo se Brasil. for o cara na peteca, velho, você vai torcer Ah, pro a moçada cara. torcia pra criança cair do skate nas Foda-se, Olimpíadas. mano, aqui é Brasil e vamos, mano. Você nem sabe a regra. Esgrima, foda-se, mano. Que porra é essa? Vamos lá, velho. Brasil, não sei o que tem. E no futebol a gente tá totalmente oposto, né? Muito por conta desses caos dos últimos anos, né? E me incomoda muito dessas questões de jogadores, assim. O Neymar, pra mim, sempre volta no Neymar. Tudo volta no Neymar porque ele é a principal figura da seleção brasileira dos últimos 15 15 anos. anos.
Então ele é o principal cara, então ele é a referência, ele é o exemplo a ser seguido, ele é o espelho de todos os outros jogadores. Então, quando o Vinícius Júnior que tá aparecendo, o Rodrigo, os caras eles têm que olhar para um cara assim, ó, pô, eu vou seguir o que esse cara faz ou o que ele fala. Mano, é até o Neymar fazendo um monte de merda, metendo um louco na vida dele, foda-se. O Ronaldinho também fazia merda? Fazia. Romário fazia? Também fazia. Mas a forma como eles tratavam o povo era completamente diferente. Eles não se excluíam. Falavam, ah, foda-se, eu faço o que quiser aqui, vai Eu tomar no acho que cu. assim, o Ronaldinho tinha um carisma natural muito maior É, do que tem o Neymar, né? é. O Romário nem tanto, mas o Romário, a marra do Romário sempre se pagou, né? O Romário sempre se fez pagar a marra É. dele, Porque no campo ele né? entregava, né? Pelo Brasil. É, o Neymar, cara, o Neymar faz um tempo que ele tá basicamente vivendo de polêmica, e ele procura uns fantasmas de para se jogar, para se criar como o se vender, na verdade, né, como antagonista, como estão todos contra mim, É, cara, é chato, tá ligado? chato. Isso é chato pra cacete, porra, isso que é bajulado por Jesus Cristo e o mundo, né, tipo, todos os amigos dele, então, assim, a gente já fez programa aqui falando do Neymar, a gente já defendeu É. muito da passagem do Neymar pela seleção, mas também, assim, não dá pra ficar passando a mão sempre na cabeça quando ele parece que ele faz sempre um esforço muito grande para irritar o torcedor, cara. É. Parece atitude de birra mesmo, né? Eu acho muito impressionante. Por exemplo, antes É da verdade. Copa de 22, que saiu, não, todo mundo, né, eleição, não sei o que tem, não, não vamos manter a seleção fora da polêmica política, a gente vai unido, e de fato você percebia muito que estava todo mundo bem, assim, todo mundo bem esperançoso para que o Brasil chegasse como um grande favorito disputando o título, né? Muita gente que não gosta do Neymar, pelo menos do ciclo de contatos que eu tenho, não gosta do Neymar e tava assim, não, vamos, a Aham. Copa vai dar. Só que assim, o Neymar começa a criar, começa a puxar atritos e problemas que totalmente desnecessários, motivo de sei lá eu por quê. E aí chega lá e o cara meio que ele é disruptivo com o ambiente da seleção. E aí, cara, já era. É um ótimo jeito de você jogar contra, né, a torcida, a sua própria torcida, botar a sua torcida contra o seu time. Eu acho uma loucura isso. Ele parece um dom, inclusive, que ele tem. E ele criou essa personalidade que ele virou totalmente antipático com qualquer coisa, né? Sim, Tudo que ele faz, a gente, porra, mano, nossa, o Neymar fazendo aquilo. Nossa, o Neymar fazendo aquilo. E eu até lembrei agora do quando o Messi tava no começo dele na Argentina, que tinha uma resistência do povo argentino com ele. Pô, o Messi, mano, o Messi, vai que merda, o Messi não entrega na seleção, né? O Messi ele é fazendo essa bosta. espanhol, né? Tinha toda essa resistência com ele, que eu acho que é diferente do que o Neymar tinha no começo, porque o Neymar sempre foi muito querido desde o início, sempre Sim. abraçaram muito ele, porque a gente estava carente de um outro craque depois que o fim de Kaká, Ronaldinho foi meio precoce. E ele É, ficou um tempo aqui ainda no Brasil, né? Jogando no sim, Campeonato Brasileiro. Então acho que isso acabou, né? Tipo, dando mais uma. sim, essa conexão tornou ele É, muito próximo do brasileiro. Então, criou essa conexão com ele. Mas aí depois, conforme ele foi tendo essas atitudes no exterior e na seleção brasileira, começou a criar essa antipatia. E diferente do Messi, né? Que o Messi, ele conseguiu resistir muito tempo, teve os fracassos que muita gente culpou ele. E ele tem a sua parcela de culpa também, porque ele não correspondia como ele correspondia no Barcelona, mas ele resistiu muito e teve pessoas ao redor da seleção que falou, não, vamos abraçar esse cara para ele conseguir mostrar o que ele pode. E eu acho que no Brasil também tentam fazer isso com o Neymar, não, vamos abraçar ele quase como um coitado, como uma vítima do universo. é. Não, tadinho, vamos tentar ajudar ele porque ele vai levar a gente para o sucesso. Mas eu acho que a diferença é a personalidade. É a cultura do que é o ambiente Neymar, assim, de que ele fortalece o individualismo. Então o Neymar sempre vai pensar, pô, o filho da puta ele não passou pra mim. Ele vai tentar buscar a bola, não, o cara não consegue dar o passe pra mim. Eu vou buscar a porra da bola, eu vou driblar cinco. Então, isso também a gente já falou várias vezes, né? Motiva isso, esse estilo de jogo dele a ter mais lesões. O drible também provoca o adversário. Aí outros países começam a criar outra antipatia, e essa época que a gente vive de internet, de redes sociais, onde também todo mundo quer um pouco lacrar,
um cara que é totalmente antipático como o Neymar, o que ele faz já começa um monte de gente cagar nele, aí vira uma briga social gigante porque é um cara que ele não consegue, mano, não consegue criar um É bom por- senso. ele não consegue criar situações com base em, sei lá, argumento, tal. É É, que a impressão que passa é que ele faz tudo por birra. é, É isso que é difícil, né? E aí, tipo, é que você falou, ele cria uma antipatia. é. A galera que já não tem muita tendência a gostar dele vai ser antipática com ele mais fácil ainda, né? É, Agora, porque ele também se inclusive, associa também com essas pessoas, tipo, o negócio dele defender todo mundo que faz cagada também. Ele também defende essa galera, então parece que ele tá apoiando. E que nem você falou, ele faz de birra, mas eu acho que também faz porque é muita ignorância, porque não sei, sim, o ambiente que ele cresceu ali favorece muito isso que ele não para pra pensar no próximo. Pô, será que, mano, tá certo o que eu tô fazendo? Acho que ele dá muito ouvido pros outros e ao invés de se questionar e tentar ter uma visão neutra. Ele fica indo muito por esse ambiente dele, que é esses caras alienados que a gente sempre fala, né? e aí, só para fechar o exemplo do Neymar, né? Nessa data FIFA que ele não jogou, ele estava bem ativo nas redes sociais. É. Ele gravou um vídeo com o David Brasil, provocando os haters dele. E aí, no jogo contra a Argentina, ele gravou lá, falando história sobre que o jogo era bom, né? Um jogo pegado, bom. Era que se ele tivesse em campo, ele ia dar uns dribles, umas canetas, ia provocar a galera. E vale a pena lembrar, né, que ele estava em campo na final da Copa América de É. 2021. Ele fez tudo isso, apanhou e o Brasil perdeu o jogo do mesmo jeito com 1-0. Assim, Qual a necessidade dele fazer uma publicação dessa? Ou ir a público falar qualquer merda dessa? Fica quieto, velho. exato, exato. Posta um story assistindo a porra do jogo, irmão. Mano, se ele fosse tão Torcendo. comprometido assim, ia no estádio. Mano, vai É, no estádio. Ele não tá no Rio? Mano, vai no estádio, velho. nem sei onde ele tá, na Eu acho que a verdade. casa dele é o Rio. Mas mesmo assim, mano, ele pode estar no Ah, inferno, mano. Ele consegue ir pro Rio de Janeiro quando ele quiser. Vai pra porra do estádio e vai lá, mano. Fica no tipo, canto lá, apoiando os caras. Vamos lá, porra. Vai, mano. camarotinho tal, Você né? não liga Faz pra essa aquela. merda? Sabe, assim, uma necessidade de ser, nossa, o anti-herói, a porra toda que é. E assim, eu acho que isso é uma opinião minha, tem para mim que isso começou quando ele foi para Paris, ou pelo menos se acentuou mais quando ele foi para Paris. Que aí, né, ele foi para Paris para não ser mais sombra do Messi, agora ele é o protagonista e tudo mais. E aí ele acho que ele assume esse personagem, e aí já vão então 5 anos, né? São 5 anos, ele foi em É seis, 17, né? né? 17, né? Acho que é 17, 17. 2017. São 6 anos, né? Tipo, ninguém aguenta mais. É. Tipo, ninguém aguenta mais esse personagem do Neymar. Então, acho que também tem um pouquinho disso, né? A gente acha assim, pô, esse era o cara que devia estar ali e a gente não consegue mais confiar nele de olho fechado, né? Então é mais difícil. É, exato. Vamos deixar o Neymar de lado aqui. Vamos É que a gente, tocar. acho que não estava nem no planejado da gente falar tanto assim do Neymar. Mas vamos tocar em outros pontos do que é essa seleção brasileira, né? Das críticas que o pessoal mais tem é sobre o Fernando Diniz, né? Um novo, entre aspas, técnico da seleção brasileira, que já teve 3 data FIFA no comando da seleção. E tem muita crítica pelo estilo de jogo dele, né? Que ele implementou no Fluminense esse ano e deu certo, né? Mas outros trabalhos dele também tentou implementar, que é um futebol diferente. E na seleção brasileira que não tem muito tempo para treinar, para tentar estabelecer um padrão tático, tem um pouco mais de dificuldade com isso e tá tendo muita crítica sobre essas questões táticas dele e sobre as convocações, aí também sobre as mudanças ao longo dos jogos, né? Substituições. Queria saber também o que você acha disso, como a gente olha para essas últimas convocações, se o principal problema é o Diniz, é a convocação, é o entorno, é o Eu estilo de acho, jogo. eu acho que estilo de jogo, assim, por estilo de jogo, acho que não. Mas assim, a convocação vai levantar, né, alguns pontos de interrogação. Mas eu acho justo a gente também lembrar que muito
dessa má fase, desses resultados, é porque a CBF resolveu dar 6 meses da seleção brasileira na mão do Ramon Menezes. Sim. Resolveu não, né? A CBF se perdeu. Acho que esse é um ponto que não dá para, acho que não dá para dissociar. Porque assim, você pega lá, olha aqui o calendário de jogos. O Brasil fez em março um amistoso contra Marrocos, perdeu de 2-1. Depois fez 4-1 na Guiné e perdeu de 4-2 para Senegal em junho. E aí chega o Fernando Diniz e estreia na primeira rodada da eliminatória. Se você dá, por exemplo, os 2 jogos de junho para o Diniz, eu acho que a gente tem uma seleção completamente diferente hoje. Porque são 2 jogos sem o peso de eliminatórias para você mesmo criar já um contato com jogadores e tudo mais e desenvolver melhor seu estilo de jogo, né? Mas assim, a gente tem 6 meses pós-Copa, de um pós-Copa que já foi tarde, né? Porque a Copa já foi no final Sim. do ano passado, então são 6 meses a menos em relação ao período de Copa normal, que a seleção não tem nada. A seleção não tem absolutamente nada. E aí, bom, a gente olha para as convocações e aí a gente tem um alto número, né? Você até mandou aqui a lista aí, a gente estava conversando antes, tem muito atacante, das 3 convocações deles são aqui, eu contei 17 atacantes que foram convocados, é um número muito alto, são poucos meio-campistas, e aí acho que a gente passa também um pouquinho por uma escassez do Brasil nessa posição de meio, né? E as indefinições, principalmente nas laterais, né? O Emerson Royal fez de novo, uma data FIFA muito ruim, da lateral esquerda meio que uma incógnita. Eu acho que se a gente for apontar um culpado principal talvez tenha que ser a organização CBF, aí a gente pode nomear o presidente, Edinaldo Uhum. Rodrigues, que é quem toma as decisões, né? Acho que o Diniz tem muito pouca culpa, mas também acho que ele tem feito leituras muito ruins durante os jogos do Brasil, e acho que isso é uma coisa, né, que precisa ser melhorada. E acho que as convocações também andam meio desequilibradas, né? Você também tinha comentado, né? São pouquíssimos meias centrais nessa última convocação, né? Você tem, sei lá, o Bruno Guimarães e sei lá, o Joelinton, o André ali para jogar como um 8, basicamente. Sim. E aí, em última instância, eu acho que a gente pode também começar a dar uma cobrada, né, em jogadores que precisam assumir um papel um pouquinho mais de protagonista para esse próximo ciclo. E aí os nomes que me vêm à cabeça são principalmente o Bruno Guimarães, que jogou todos os jogos com o Fernando Diniz, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo, que parece que falta ou alguma coisa assim, né, Uhum. na seleção. Acho que falta um grande jogo, né? Visto que a gente não vai ter o Neymar por um bom tempo, acho que todo e qualquer bom desempenho do ataque vai passar por esses caras, eles precisam tipo, se encontrar, acho que até meio rápido, né, com a camisa da seleção brasileira. Olhando aqui, o Rodrigo tem 20 jogos pelo Brasil e o Vinícius Júnior tem 26, né? Então acho que são jogadores assim com bastante. É difícil falar bastante, né? Mas na última convocação, com 26, o Vinícius Júnior é o quarto jogador com mais jogos. É, Com 20. mas já tem uma certa experiência a nível de seleção É, brasileira, né? e assim, né? São 2 jogadores do Real Madrid, né? É, pressão não é pra afetar eles, né? São 2 jogadores do Real Madrid. A gente entende que jogar pelo Brasil é diferente, claro, Sim. mas assim, não é como se fosse. Né? Eu acho que o Rafinha, por exemplo, também foi mal, mas o Rafinha não é um cara que tem, apesar do Rafinha estar no Barcelona, mas não é um cara que tem, por exemplo, a expectativa que a gente tem em cima do Vinícius Júnior ou do Rodrigo, entendeu? É, eu também acho. É, esse negócio da seleção, tipo, tem várias coisas assim que eu acho que
afetam todo esse trabalho, tá numa fase muito ruim, toda essa crise. Concordo com você, a CBF é a principal culpada inicialmente pela decisão do Ramon Dias, depois com Menezes. Ramon Menezes e depois com o Diniz, depois talvez o Ancelotti, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. É bem pontuado porque essa situação do Diniz também é uma merda. Que ele não É, sabe quando ele vai, até quando ele vai ficar, se ele vai ficar, o que que vai acontecer. então toda essa dúvida eu acho que já gera um problema na hora do próprio Diniz tomar as decisões dele, então tipo, ele não sabe o que fazer. Eu acho que a questão da experiência, da pressão da seleção brasileira pesa muito no Diniz também, porque às vezes ele tipo, pensa, pô, será que eu substituo tal cara? Será que eu coloco tal cara? Porque aí, se daqui 6 meses o Ancelotti não vir, os caras vão me chutar dessa porra aqui, eu poderia ficar se eu fizer um bom trabalho. Então acho que é uma pressão muito grande para um cara que, querendo ou não, ele é muito novo em questão de carreira. Mas eu acho que isso é um ponto. A questão da geração, eu não acho que é uma geração ruim. Acho que a geração tem Também acho que não. limitações, principalmente no meio-campo e nas laterais. Mas laterais, quase todas as seleções do mundo têm limitações, mas o Brasil é muito forte a limitação. E meio-campo é fraquíssimo, tanto que eu acho que um dos problemas desse sistema do Diniz de replicar para o Brasil é o fato de não ter um playmaker, não ter um 10. Quem é um 10 aqui? Não tem. Eu acho que o Diniz precisa de um pouco mais de uns meias mais criativos aqui e menos esses atacantes padrão europeu, que é correria e Você fala, aplicação tipo, tática. um playmaker tipo o Ganso, basicamente. É. Um Para aplicar o criador que o Diniz perfeito. aplicar o que De o Diniz acordo. quer, não necessariamente, eu não digo que é o jeito certo de fazer, mas pro que o Diniz quer de futebol, eu acho que precisa de um playmaker. No estilo Ganso, assim, não um playmaker De Bruyne. Eu acho que é um negócio diferente. É um cara que carimba mais a bola, que vai editar um pouquinho mais o ritmo do ataque, que vai fazer a bola chegar um pouquinho mais limpa lá na frente, né? Sim, e essa geração, eu acho que tem. Que nem, se olha o nome dos times aqui, todo mundo tá em time grande. Não dá pra você falar que os caras estão jogando em time bosta. Todo mundo tá em time, ó, os atacantes. Tirando o Neymar, que foi para a Arábia agora, que antes estava no PSG, mas aí Real Madrid, Tottenham, Arsenal, Wolverhampton, Barcelona, Arsenal, Real, Manchester United, Benfica, Palmeiras, Brighton, Atlético Mineiro e Porto. Desses atacantes que o Diniz convocou. Então, pô, só time grande basicamente aí. Tem o Brighton, tem o Wolverhampton. Acho que o Brighton, o Wolverhampton É que o Tottenham hoje joga por coisa grande, né? Mas assim, tirando o Brighton e o Wolverhampton da lista, são times Mas times de acostumados a Premier jogos League. grandes. Time de Premier League, então eles estão acostumados, que nem você falou. Time grande, assim, jogar com times grandes. Então eles têm uma pressão ali, tem uma cobrança. E que nem o João Pedro é possivelmente o melhor jogador do Brighton, um dos melhores. O Matheus Cunha também. Então, por mais que eles estão em times menores, mas tem muita cobrança em cima deles. Eu não acho que é uma geração ruim, só que eu acho que todos os jogadores são muito parecidos. Nenhum deles eu acho que desequilibra tecnicamente como. Não digo nem como o Neymar, mas é um cara que consegue fazer uma coisa mais técnica, de buscar mais a bola, de dar um passe, de fazer um lançamento. Nenhum desses caras eu acho que consegue fazer isso. O Brasil sente muita falta de um jogador que nem o Coutinho foi na Copa de 18. Algo assim. Um cara que. O Coutinho ele não era um meia, mas ele conseguia, a partir da ponta ali, conseguir criar muito pelo meio. Sim. Então, era uma virtude dele que não atrapalhava o resto dos meio-campos. Ele conseguia contribuir para a criação. E nesse elenco aqui não tem nenhum cara que faz isso. Todos os caras ou são um falso 9 ou ponta. E isso acaba sobrecarregando muito. Os caras são meio-campos. E olhando os caras que foram convocados aqui de Bruno Guimarães, Casemiro, André, Joelinton, Rafael Veiga, Gerson e Douglas Luiz. O que é mais meia aqui é o Veiga. E mesmo assim, ele não é o ditador de ritmo, né? Ele é um Não meio de é, mais de chegada, né? é. Eu acho que ele é mais próximo de um De Bruyne da vida do que de um Sim, playmaker do que o Diniz pede, né? sim, também acho. Aí você tem Gerson, Douglas, o Joelinton, o André, são todos volantes. Então falta mais essa presença para criar.
talvez o Bruno Guimarães, se tivesse mais espaço, talvez ele pudesse contribuir mais, beleza, mas também acho que ele não é um playmaker. E aí entra na questão que eu acho que eu não sei se a gente tem esse playmaker Não disponível. tem. É porque eu até busquei aqui, a gente estava falando antes também, né? Os jogadores mais valiosos do mundo com nacionalidade brasileira por posição, no meio-campo, o cara que é mais ofensivo é o Paquetá, mas o Paquetá também não é assim. O Paquetá talvez não. Ele funciona bem, eu acho que num 4-4-2. Pra ele ser um Sim, cara mais aberto ali assim. Pra ele ser um cara central que vai buscar, o não me ponto agrada muito. focal da criação, né, do É, ataque, acho que é um pouquinho demais, né? o cara que talvez mais próximo disso, dessa lista aqui, assim, dos mais valiosos. Nossa, talvez um Claudinho, mas nem sei se um Claudinho é isso. Que pra mim também é quase um segundo atacante, né? É, Ele jogava mas praticamente como um segundo atacante aqui no Braga. Assim, o resto foi campeonato, volante. o campeonato brasileiro tem um jogador muito bom se destacando nessa posição, que é o Alan Patrick. É, E faz todo sentido do mundo ele não estar sendo considerado, porque ele é um cara que já passou dos 30 anos, ele é um cara que fisicamente é difícil você ver ele aguentar uma partida de 90 minutos, tanto que ele sai acho que praticamente todo jogo, né, é. lá no tá fazendo um campeonato espetacular, mas assim, assim, com todo respeito ao jogador, mas é o Alan Patrick. Se o Alan Patrick no auge, num clube na seleção brasileira, agora, será? É, eu busquei aqui os meio-campos abaixo de 23 anos. Só cara também nesse estilo. Volantão, Matheus França, Andrei Santos, André, Gabriel Menino, Entendeu? Pitelo, Nestor. Mano, o que esses caras estão fazendo? Mano? Nenhum deles é criador. E que seja jovem, né? É. Que nem você falou, não adianta tacar um cara que é mais experiente, senão chama o Coutinho de volta, pô. Chama o Coutinho de volta, né, ué? E assim, eu acho um pouco um problema, por exemplo, o Andrei Santos. O Andrei Santos é jogador do Chelsea, É, ele está emprestado para o Nottingham Forest, que é uma e eu zona, tava. né? Que é uma zona, e que é o time do Danilo, inclusive, que também. Eu acho isso prejudicial pro desempenho do cara, pro crescimento do cara, entendeu? O Andrei Santos jogou o quê? Eu tava vendo que o Chelsea tá pensando em voltar a pedir a volta dele, porque ele jogou, acho que deve ter jogado 3 jogos esse ano. É um dos moleques mais promissores do meio-campo do Brasil. Né? 3 jogos? Pô, peraí, né? O que tá de errado nisso? Tem que mudar alguma Tem alguma coisa. coisa errada, É, entendeu? Acho que a gente. Que aí também é muito mais questão de mercado e tal, né? Não consigo julgar a escolha de ninguém, mas, pô, sabe, acho que podia ter um trabalho assim um pouquinho melhor da CBF ajudando, orientando, falando assim, ó, a gente precisa de você jogando, sei lá, em um semestre de agosto a dezembro, a gente precisa que você jogue pelo menos umas 20 partidas, cara. é. Força uma saída, empréstimo, vai pro Pede um inferno. empréstimo para É, outro lugar, tá ligado? é, Mas é mais difícil. sim. E aí você olha que e essa situação do playmaker, do criador de jogadas, assim, eu acho que é uma posição que está em falta também no Brasil. Que assim, você olha para os principais times brasileiros, o playmaker do Flamengo é o Arrascaeta, né? Sim. Seria o Arrascaeta, É. que é o uruguaio. O Palmeiras não tem esse jogador. O Palmeiras tinha o Gustavo Scarpa, que, né, É, também não acho que é assim também. não é assim também, né? Não é E também é um cara um. mais velho, né? Ele tá com 30. Tá com 30. É, O Veiga é o meia do time, mas ele não é. A gente acabou de falar, não é exatamente esse jogador. Assim, me parece que a gente tem um. Tem o O Ramos do Brasil, São Paulo, mas ele é colombiano. mas ele é colombiano. Me parece que o Brasil tem um pequeno problema com isso, porque a gente pega esses jogadores que tecnicamente seriam superiores e poderiam desempenhar essa função e a gente joga para ponta. Né? Ou empurra para ataque ou empurra para volância.
né? Acho que, por exemplo, se o Danilo do Palmeiras tivesse sido desenvolvido um pouquinho mais à frente, ele poderia ser um cara que com uma característica um pouquinho diferente, um pouquinho mais próxima dessa. Jogador que passa bem a bola, né? O próprio Andrei Santos, que no Vasco chegou, acho que como um 10 e depois virou um 8. A gente tem esse costume. E assim, é difícil porque foge um pouquinho, acho que, da característica do jogador brasileiro, né? De ser acima tecnicamente, de ter bons jogadores tecnicamente. E iguala muito em questão de seleção, né? E aí a gente pega, por exemplo, uma seleção argentina que tem um jogador acima tecnicamente, por exemplo, como o Messi, que nem fez uma grande partida É, no coisa, mas né, tá ali, e ele é um diferencial em um jogo truncado. Então, não sei, acho que passa também um pouquinho por esse problema na formação dos jogadores, né? Acho que a formação dos jogadores brasileiros é muito é bizarra. foda. É difícil a gente ver um último cara que foi formado assim, né, pra ser um 10 grande, né? Um cara pra ser uma estrela como 10. Talvez o Ganso era pra ser isso. Talvez o Ganso. E que machucou, e tem uma carreira muito boa aqui no Brasil, mas, É, né? sim, mas ele nunca foi isso, acho, que nem isso. Você falou das limitações físicas por conta de lesão. Ele era um cara que, não sei se por vontade, ele não era um cara que muita intensidade, né? Então isso não pegou bem na Europa, ele acabou voltando, mas o que também não tem problema, né? Porque aqui ele tá sendo muito bem sucedido no Aqui ele, Fluminense. sim. Mas não tá tendo uma abundância assim, tipo, o Ganso não deu certo, vamos tentar esse outro cara. Ah, não deu certo, vamos ficar tentando. Não tinha, o Ganso não deu certo, fudeu, vamos ver os caras aqui. Se não deu certo, a gente não tem mais para onde correr, né? É, é Então, esquisito. Teria que fazer um estudo mais a fundo da base do Brasil mesmo, nos clubes, assim. Tentar entender por que teve essa mudança tão brusca de buscar caras mais velocistas ou porradeiro e tirar um pouco dessa criatividade, né? Não que seja um problema, mas tem que ter essa mescla, né? Tem que ser o cara que consegue se aplicar taticamente, mas que ele consiga ter momentos de brilhantismo, como os grandes caras são na Europa, ou nos grandes clubes, né? exato, acho que porque não, é isso. Precisaria ver o porquê que isso anda acontecendo, né? Acho que também existe também o fato da gente já tá no estágio de formar jogador para exportação, né? É. Então, o jogador tem que sair no molde europeu, né, e tal, e aí a gente não Porque os sei. caras querem vender o jogador, né? Eles querem que se foda o jogador de ele vai, seleção brasileira, que se dane. Eles querem só tirar o dinheiro e já era. Tipo, você faz um dinheiro grande para trazer caras que geralmente estavam na Europa É, ou caras que não são bons o suficiente para estar na Europa e vão vir, né, tipo, jogar nos times daqui. mas é Não isso. sei. Acho que a seleção brasileira tá passando por uma crise de identidade. É. Imagino que não vá passar logo. Imagino que se o Ancelotti não vier, e eu imagino que ele não venha, a gente vai ver uma decisão sendo tomada de forma, assim, uma decisão tomada por pânico pelo Edinaldo Rodrigues, acho que seja ela qual for, não acho que ele tem um plano B hoje na manga, né? Tipo, não É. acho que ele tenha. E aí ele vai falar, não, então nós vamos fazer isso e pronto. É, E isso pode. meu principal problema com isso é que, tipo, não é nem a falta de profissionais qualificados, porque se a gente olhar para os últimos técnicos campeões do mundo, nenhum deles eram qualificados. Você viu? O Deschamps, o Joachim Löw, o Scaloni, nenhum O deles eram. Scaloni era um assistente, né? Então, nenhum deles tinha grande qualificação, assim, um currículo, mas foram campeões do mundo. Então, não necessariamente tem que ser um cara super vencedor, mas tem que ser um cara que vai Sim. conseguir fazer um bom trabalho e o pessoal abraçar ele. E no Brasil, acho que tem gente capaz disso, só que o foda é tentar ficar inventando, tipo, vamos trazer o Filipão de volta, vamos trazer o Dunga, vamos trazer, sei lá, essas coisas que me incomodam, mas eu acho que dá É pra trazer um isso. cara e tentar fazer um bom trabalho.
Ou se acreditar que o nome é o Diniz mesmo, e aí você É, paga a multa pro Fluminense e fala assim, ele vai ser técnico da seleção brasileira. full time aqui vai ficar Full nosso, time seleção brasileira. Porque, querendo ou não, eu imagino que não seja tão. Que não seja a mesma coisa você treinar um time ou uma seleção ao mesmo tempo. é. Principalmente aqui no Brasil. É muita coisa. E outro, Diniz, daqui uns meses, ele vai pegar um pouco mais de cancha e compreensão do que é a seleção brasileira. E se você confiar nele, não, você vai ser o cara da Copa, acho que ele vai conseguir trabalhar melhor, assim, do que deixar essa incógnita do próximo que tá chegando daqui a pouco. Se vai chegar ou não, né? É, É isso. Vamos ver o que aguarda, né? Os próximos capítulos da seleção brasileira. É o Brasil que tem jogos marcados já para 2024. Tem amistosos 23 de março contra a Inglaterra, 26 de março contra a Espanha, ambos os jogos na Europa, e tem uma Copa América inteira para jogar no mês de junho. Vamos ver aí. Então, o Brasil tem 2 jogos e uma Copa América para encarar. Aproveitando que a gente falou de Europa, né, que os jogos são na Europa, falar um pouquinho da Alemanha. A Alemanha está outro país, está numa crise de identidade muito violenta, né? sim. Acho que desde o título da Copa das Confederações de 2017, chegou em 18, caiu, repensou algumas coisas em relação à identidade e tudo mais, e aí manteve, né? Acabou mantendo o Joaquim Low para a Euro de 2020, que foi em 2021, não jogou muita coisa, mas conseguiu ainda ser eliminado na oitavas, acho que foi, né? Para Inglaterra. Na E fase de aí, grupos, caiu? Não, você tá falando na não, Euro. Ah, na Euro foi foi. na Euro. É, É verdade, você lembrou que teve a vergonha da Nations, né? é. Aqui, se olhando em 2020, a Eles vão Alemanha ser tomou. rebaixados. Eles iam ser rebaixados, a Alemanha tomou 6-0 da Espanha numa Euro, acho que a pior derrota da Alemanha recente e tudo mais. E aí na Euro eles caíram nas oitavas de final para a Inglaterra no Wembley por 2-0. Aí depois a seleção chegou na Copa do Mundo, a seleção da Alemanha chegou na Copa do Mundo, perdeu um jogo inacreditável para o Japão, empatou com a Espanha, ficou de fora, né? Ganhou da Costa Rica, mas ficou de fora. E desde então são 3 vitórias contra Peru, França e Estados Unidos, 2 empates contra a Ucrânia e México, e inacreditáveis 6 derrotas. Tipo, é assim, e não é que são derrotas, né? Isso que eu ia Né, falar. tipo, tomou 4 do Japão, perdeu de 1-0 da Polônia, perdeu de 2-0 da Colômbia, e na última data FIFA 3-2 para a Turquia, dentro de Berlim, e tomou um 2-0 da Áustria, que é um jogo que teve uma maluquice. O Sané deu um soco na cara do jogador da Áustria, foi expulso. Nesse meio tempo, a Alemanha trocou de técnico 2 vezes, né? A gente até Sim. chegou a comentar, né, que o Nagelsmann tinha assumido a seleção da Alemanha, mas tá meio estranha, né? Essa seleção tá meio. E É, parece que alguma coisa não bate, né? eu acho que, que nem você falou, desde a última Euro ali, assim, desde 2018, 17, ali, assim, o time só tá numa decrescente. Eu lembro, eu até tinha comentado com você antes, várias das decisões que a Confederação Alemã tomou de decisão técnica, assim, quando apareceu, eu falei, mano, tá certo, pô, trouxe o Hansi Flick, mano, vai dar certo, deu bom. Parecia o lógico, né? Pô, ele tava na seleção alemã quando foi campeão no Brasil, foi campeão com o Bayern de Munique da Champions League, pô, pareceu o cara. Conhece metade do elenco porque tava com eles Sim, no Bayern, a chance de dar bom é gigante. O cara fez uma merda no trampo, cagou. Aí ficaram na busca por um próximo. Aí tinha o Nagelsmann também que tava sobrando, porque tinha sido chutado do Bayern. Mas era promissor porque ele é um cara muito talentoso, sim. mostrou que tem um bom conhecimento, não foi muito bem no Bayern, mas
tudo bem, mas ainda assim era um cara muito promissor, alemão também, e o outro talvez opção fosse o Klopp, não é uma opção porque ele tá no Liverpool, então parecia a questão mais lógica ir atrás do Nagelsmann. Ótimo, aparentemente não tá dando certo, não sei se tem também uma rixa com os caras do Bayern da época que ele tava lá, se tem um problema já de gestão que ele enfrentava ali que ele não está conseguindo superar. Mas diferente do Brasil, assim, eu acho que a Alemanha tem mais opções de jogadores diferentes, com estilos diferentes, mas eu também não acho que tá tendo uma passagem de bastão ali, assim, né? Um ciclo novo que tá dando muito certo. Porque tentaram fazer essa geração com os caras mais novos, que era para ser liderado por um Havertz, por um Gnabry, por um Sané. Eu acho que esses caras eram para ser os caras que estavam puxando a fila ali. Mas nenhum deles eu acho que tá indo muito certo. Até o Kimmich, né? O Kimmich também não é velho. O Kimmich tem 27, 28. O Kimmich Eu acho tem que é por aí. 28. Também é um cara que era para ser um líder dessa seleção. Que foi muito importante nas últimas competições internacionais. Só que ele só se ferrou, porque no melhor momento individual dele o time tava numa draga fodida. E eu acho que acabou isso pesando um pouco para ele pessoalmente também. Aí junto o fato da renovação da defesa, eu acho que mais me incomoda é a defesa, porque o fato de não ter um 9 decente, tudo bem, porque tem muita opção do meio pro ataque, mas que nem eu tinha até buscado aqui goleiros. Cara, o goleiro mais novo, top assim, ou com potencial para a seleção alemã, cara, é o goleiro do Freiburg, o Atavulo. Ele tem 21 anos. O resto são tudo caras com 28, 27, 31 ou 33. É, E uma renovação de um time que depende ainda muito do Neuer, que ele ainda é uma figura muito importante, já é meio é. crítico você não ter uma renovação de um goleiro depois de um Neuer, depois de um Ter Stegen, depois de um Trapp, dessa geração aí que tá aí há muito tempo. Eu acho assim, o Neuer joga, acho que até a próxima Copa, né? Eu acho que ele não 20, deveria, mas acho que ele vai. assim, né? E aí na próxima Copa a gente vai ter o Ter Stegen e o Leno com 34. Dos Já últimos muito. colocados, eles são os mais novos. Já não, já é muita coisa. Já é muita É. coisa. Aí, para defesa, o Stotterbeck é um cara jovem do Borussia, Do 23 Dortmund, anos. O, o Malek Thiaw do Milan do também é bom Milan. jogador, só que eu acho que ele vai ter um pouco mais de experiência. Ele mostrou muito potencial no ano passado na Champions League. Ele foi bem pra caramba. O italiano também, eu vi bastante jogo dele, gostei dele. Aí depois tem o Sully, que eu gosto também, bom Gosto jogador. também. Aí tem outros caras que não fede nem cheira. Eu não gosto muito do Tá, o Jonathan Tá do Leverkusen, Também sou não me um maior convence. fã, mas acho que assim, né? É, É preferível ele, por exemplo, do que aquele fraco do PSG. o. Não tá aqui o nome dele, mas eu sei quem que é o Moreno. Tilo Keller, Ciro Keller, nem tá aqui que nos. tá no West Ham, ele tá nas convocações recentes. Acho que foi emprestado ou Eu não. acho que é. Mas enfim, não tem também muitas opções na defesa. Falta uma renovação, porque o Rudiger eu acho que ele ainda é muito útil. Apesar de ter 30 anos, eu acho que ele ainda é um dos melhores do mundo. É muito rápido, muito bom. Mas o Hummels, pô, o Hummels não dá mais, velho. Hummels, É. pelo amor de Deus, mano. Eu gosto muito dele, mas não dá mais o Hummels. Não dá pra depender dele. Exato, não dá pra depender dele. Laterais, tá difícil, porque lateral não tem muita opção. Tem o Raum aqui, tem o Raum de lateral esquerdo e o Heinrich de lateral direito, basicamente. O Kimmich faz a lateral direita, Tem o mas Wolf também, do Borussia Dortmund, né? é, Mas tem o também Wolf, né?
O Schlotterbeck também, se não me engano, faz lateral esquerda, É, mas ele foi muito. Ele foi meio mal em alguns. Principalmente na Copa também, ele não foi muito bem. E acho que deu uma queimadinha nele. mas é isso, assim. Aí se você olha o meio-campo, o ataque, aí é mais da hora. Aí tem bastante opção. O Kimmich, Goretzka, o Gundogan, o Kroos, o Wirtz, o Brandt, o Havertz, Sané, o Gnabry. Eu acho que até que o Gundogan, por exemplo, também já podia, É, já é um cara que foi né? campeão do mundo aqui, né? Então, pô, podia despachar Ele já ele. podia. Eu acho que ele não é campeão. Acho que ele não estava em 14, estava? Não? Eu acho que ele tava assim, não tava não? Puta, não, ele não estava. Olha, surpresa, agora fui surpreendido, que eu achei que ele tava. Mas enfim, ele é o capitão desse time, né? Então não sei se é por causa disso que ele não saiu ainda. Tá, ele machucou, né? Tava vendo que ele machucou antes da Copa. Hum, Por isso que ele não foi. mas aí, tipo. Porque teve os caras que aposentaram e voltaram, né? O Sim, Miller foi assim, aposentou e voltou. O Royce, eu não sei. O Royce o- aposentou durante também? um tempo, eu acho que agora ele aposentou da seleção, mas durante um tempo ele tinha aposentado e depois voltado, né? Tinha, É que ele tava tinha, zicando a seleção, né? Quando ele ia pra seleção, machucava. ele tava zicando, tava completamente zicado sempre, né? Mas assim, eu acho que assim, olhando para a seleção alemã, eu acho que dá para você ver bons valores, né? Você citou o Wirtz, tem o Musiala, assim como Gosto do Musiala também. dois dos meias mais criativos do mundo e com um futuro muito promissor. Mas eu acho que faltam também opções de ataque e, cara, é duro. Não gosto de usar o identidade também para a Alemanha, mas a Alemanha precisa entender um pouquinho o processo de formação, acho também de jogador. Acho que é a mesma coisa, porque assim, É, quando chega o Guardiola no Bayern de Munique e coloca o seu estilo no Bayern de Munique, ele automaticamente vai refletir na seleção, sim. né? É meio que automático porque a seleção alemã usa o Bayern de Munique como base. Como o Só que Barcelona também foi, né? sim, com o Barcelona também foi. Só que nos últimos anos, o Bayern de Munique tem recorrido a muitos jogadores fora da Alemanha. Então, simplesmente não tem como você usar, por exemplo, a zaga do Bayern de Munique de base, porque a zaga do Bayern de Munique até a temporada passada era formada, por exemplo, por dois franceses, né? Três franceses, né? O É, Pavard, o Upamecano e o Hernandes, e um zagueiro lá que vai quem tá saudável, né? No caso. No caso do Bayern de Munique, inclusive, é bem difícil. Mas, enfim. E aí, cara, você vê, nos outros times, às vezes você não tem um centroavante, tanto que chegou o Füllkrug, precisou estrear na seleção alemã com quase 30 anos. É um cara que só estava jogando a primeira divisão porque o Werder Bremen foi buscar ele quando estava jogando a segunda. E aí as promessas parece que estão com algum probleminha, né? Probleminha assim, tipo, estão naquela fase de transição entre ser uma promessa e ser efetivamente uma boa opção, que é, por exemplo, o caso do menino do Borussia Dortmund, que foi até para a Copa, o Mukoko, amo um pouco, é. que é um, Que é gato. não são palavras minhas. Parece, parece que o moleque tem uns 20 e poucos anos. Puta, parece mesmo. O próprio Kevin Schade, né, do que é ex-Freiburg, jogador agora do Brentford, foi convocado, mas assim, é um cara que tá ali, né, para chegar. Eu acho que passa também por ter caras como o Havertz no elenco, e o Havertz, para mim, é um cara muito incógnito. Eu tinha comentado com você, não sei se comentei, inclusive, na gravação, que eu não sei onde o Havertz se encaixa, né? Porque ele não é um 9, ele é um segundo atacante. É, Ele me assemelha muito com o Miller em relação a isso. Pelo estilo de jogo, ele tecnicamente é muito bom, mas assim, às vezes me parece que eles não têm uma posição fixa em campo. O Miller é extremamente inteligente e tanto que ele tem uma posição com o seu nome, né? Na Alemanha, que é o é. Raumdeuter.
Só que aí eu não sei se o Havertz tem entendeu? Essa capacidade também. Ele me parece um pouquinho um cara que está sendo testado em diferentes cenários, né? Ele jogou de ala esquerdo, por exemplo, nessa última data FIFA. Foi bem no primeiro jogo, até relativamente bem, fez um gol. Mas assim, é estranho você ver um cara que tá ali, tipo, ele pintou como um meio atacante, no Arsenal ele tá sendo cotado para jogar de volante, quase, e já foi a 9, tá ali na lateral esquerda. Eu acho que ele é meio que se tornou refém de ser um cara muito versátil, que É, tem muita característica, muita habilidade, então querem tacar ele em tudo quanto é canto. Você vai quebrar o galho pra gente em tudo quanto é lugar. E eu acho que ele nunca voltou à forma de Leverkusen dele. Que ele era um é. cara que conseguia estar próximo da área, fazer gols, mas também ajudar na criação. Eu lembro quando o Lampard trouxe ele para o Chelsea, ele mencionou que ele queria que ele jogasse como um 8. E ele acabou sendo empurrado para frente, para frente, para frente, até virar um 9. E acabou matando ele. Que apesar dele ter boa técnica e ser alto, cabeceia bem e tal, mas ele não é um cara para brigar com o zagueiro. Ele não pode ser a primeira referência ali, né, pra estar É, dentro da área brigando com o zagueiro, né? e ele também não o síndrome de Gabriel Jesus. O cara não pode ter posição alguma. O cara não pode ser centroavante porque não dá. Não pode ser ponta porque não dá. Não pode ser meia porque não dá. Ele acaba se ferrando. Mas a seleção alemã, eu acho que também outro problema é que boa parte dos os líderes da Bundesliga usam muitos jogadores estrangeiros, que nem você falou do Bayern, mas o Leverkusen, o Stuttgart, o Sim. Leipzig usam muitos estrangeiros. Aí não tem como pegar como base os caras que estão fazendo um bom trabalho na Bundesliga para replicar na seleção, porque não tem como. Tem muito cara espanhol, francês, tem os caras do norte da África também. Tem, o Leipzig foi buscar o belga, né? O Openda, por exemplo. É, Também. A Bélgica também tem bastante jogador ali. A sim, Holanda, mercados assim, próximos à Alemanha geograficamente, que não tem o mesmo poderio financeiro que os times alemães, então os times alemães aproveitam. então acaba sendo um problema para tentar dar uma melhorada ou tentar variar na seleção alemã. Mas eu acho que o Nagelsmann, pô, ele tem que ser a solução, porque ele é um cara jovem e manja muito, mas se mandarem ele embora, então o problema é o elenco. Você tem que mandar embora esses líderes. Mano, recicla tudo. Manda o Neuer, o Gundogan, o Miller, vai pra puta que pariu. Vamos se fuder esses caras aí. Vamos fazer de novo. Eu acho também que existe E o um Gnabry e problema. o Sané são preguiçosos, né? Os dois são um rei da preguiça. Vai tomar no cu. E é curioso, porque o Sané tá fazendo uma temporada muito boa pelo Bayern. O Gnabry também tá, né? Eu não sei o que acontece quando você põe a camisa da seleção alemã, Porra, cara. mano, os caras são muito vagabundo. Mas você viu Não ano sei. passado, eles jogaram mal ano passado no Bayern. Sim. Não fizeram a temporada muito boa. Mas esse ano tá melhor. Eu não sei se foi a chegada do Kane que deu uma motivada também, ajudou ele, sei O lá. estilo de jogo do Kane favorece também o Sané, É, né? é. Tem isso. Tem isso. Mas é isso aí. Mas é isso, não sei. Acho que a seleção alemã vai passar por uma fase um pouquinho, não vou dizer pior, mas vai passar por uma fase de baixa, porque acho que os talentos, os jogadores que vêm aí não têm a qualidade das duas gerações que a gente viu, né? Geração, É, sei lá, 2006, 2012 e 2010, 2010, 2018. Acho que não tem essa qualidade. Não vai surgir um novo Tony Kroos, não vai surgir uma dupla como Hummels e Boateng, não vai aparecer um Lan outro também. Felipe Lan. É. É, Até que questão de liderança também, né? Todos esses caras eram líderes. Todos. sim, Dessa caras que. geração, assim, tirando os caras. Esquece o Gundogan, o Miller e o Neuer. E o Hummels. Esquece esses caras. Não sinto que tem um grande líder ali. Não vejo uma liderança assim, né? Tem o Kimmich pintando, mas o Kimmich, Kimmich. acompanhando de perto o Bayern, eu vejo que uma crítica que as pessoas têm feito ao Kimmich é que ele tenta ser mais líder do que ele realmente é. Aham. Assim, às vezes ele exagera um pouquinho.
E acho que é compreensível, é ok. Ele sempre foi liderado do tipo, ele sempre teve referências muito boas, tanto no Sim. vestiário do Bayern quanto no vestiário da Alemanha, né? Por exemplo, o próprio Neuer, chegou a jogar com o Philipp Lahm, com o Schweinsteiger, caras que têm uma postura. Então acho que você acaba pegando um pouquinho disso, e acho que seja do perfil dele, às vezes dá uma passada no ponto. Mas beleza, acho ok. E assim, tem também que esses jogadores estão passando por uma má fase. É. Né? O Kimmich passa por uma má fase, o Goretzka passa por uma fase ruim, o Rudiger, pelo menos pela seleção alemã, não vem desempenhando tanto nos últimos jogos. Acho que a falta de jogos competitivos realmente para a Alemanha vai apertar, vai atrapalhar, porque a Alemanha não está jogando eliminatórias, né, já que é a sede da próxima Euro. Nossa, eles estão na merda. Passar Então, vergonha. então acho que assim, a gente pode esperar que a Alemanha vai dar uma caída de nível nos próximos anos, e aí a gente vê talvez uma próxima geração, alguns jogadores que estão aí, sei lá, hoje no sub-20, no sub-17, aparecendo com um pouquinho mais de destaque. Mas é que assim, né, para um país, a Alemanha ainda é um país relativamente grande na Europa, né? Então é mais incomum. Mas acho que é normal também, né? A gente às vezes é muito acostumado a olhar com o olho do Brasil, que aqui a gente tem uma geração boa pra cacete praticamente Sim. todo ano, então tem essa diferença. Acaba que o ciclo é um pouco maior lá, né? Pra tentar pegar uma geração melhor. E se sente mais a queda, né? Se É. sente mais a queda de nível. Apesar das seleções grandes se sentirem um pouco menos comparado com, tipo, o leste europeu, que Sim, aí é foda. Aí o cara é uma geração a cada 20, 30 anos. aí é mais difícil. Né? A Croácia acho que tá dando uns indícios desse, né? A Croácia É, teve uma quedinha de rendimento também nessa última eliminatória. mas é normal também, né? Mas tá bom. Então, tamo aí. Mais alguma coisa a destacar, Brinjal? Eu acho que é isso. Reta final aqui também do Campeonato Brasileiro, né? As competições europeias vão voltar também agora nesse final de ano. Mas é isso. Coisas acontecendo aí e vamos ver o que vai ser o futuro da seleção brasileira, né? Vamos ver, vamos ver. Acho que a gente vai passar por uns perrengues, mas assim, de fora da Copa não tem a menor condição da Ah, gente não. ficar, não fica. E aí acho que a gente consegue ver o que espera pela gente no futuro próximo. Isso aí. Conversados, Brinjal? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brinjal, valeu, galera. Até a próxima. Sigam-nos nas redes sociais, @divididapodcast. Um abraço.